Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui à Caravana do Evangelho. Dizemos que é caravana mesmo, porque tem corações aqui conosco e todos que nos acompanham pelo canal do YouTube, do Facebook, do CEF, todos esses corações que nos acompanham. E não esqueçam de colocar as águas para que sejam fluidificadas durante e ao final do nosso Evangelho de hoje. E, para começarmos, Gerson trouxe uma leitura inicial. Trouxe uma leitura do livro Abrindo Portas Interiores, 366 mensagens diárias. Peguei aqui a mensagem do dia de hoje. Você só saberá se algo funciona depois de experimentá-lo. Você só saberá se a eletricidade está ligada se apertar o botão da parede. Você tem que agir de alguma maneira para testar o funcionamento. Assim também é com a fé. É inútil ficar sentado conversando sobre a fé se você não tiver por ela e nem demonstra o que ela significa para você. É inútil falar sobre viver pela fé se sua segurança estiver no seu extrato bancário, de onde você sabe que pode sacar quando precisar. Você só Você só poderá falar em viver pela fé e ser uma demonstração viva disso quando não possuir nada e for capaz de mergulhar em águas profundas e conseguir realizar o impossível, só porque sua fé está enraizada firmemente em mim. Vá em frente, teste a sua fé e veja o que acontece. Ok, Interessante, interessante. interessante. Obrigada. Suzelei, pode fazer a prece inicial para nós, por favor? Sim, lembrando que a fé sem obras, né, é morta. Então, nesse momento, vamos nos acalmando, vamos relaxando o nosso corpo físico, respirando calmamente, vamos relaxando o corpo físico cada vez mais, serenando nossa mente, acalmando os nossos pensamentos, deixando de lado nesse momento tudo aquilo que nos preocupa e vamos calmamente buscando o nosso anjo de guarda, aquele amigo de sempre, de todas as horas, aquele que torce por nós, que nos intui, o nosso amigo, vibrando pela espiritualidade amiga, os nossos mentores individuais, vibrando pelos mentores da nossa caravana, as equipes do CEF, a nossa casa, a equipe de limpeza, a equipe de segurança, e todos juntos vamos nos elevando e chegando até o nosso anjo Ismael, o nosso anjo dourado, que nos recebe, nos abençoa, vai nos preparando e vai nos levando até a nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré. Diante de Maria, ela, nesse momento, nos pega em seu colo
nos cobre com seu manto de luz e de amor. Vai docificando a nossa vida e vai agora nos levando até Jesus, o Mestre amado. Diante de Jesus, ajoelhados aos seus pés espiritualmente, vamos agradecendo pelo seu evangelho, agradecendo pelos seus ensinamentos. E vamos dizendo a ele, Jesus, sê conosco agora e sempre. E Jesus nos leva agora a Deus, ao Pai, ao Criador. Diante de Deus, vamos agradecendo por tudo que somos, por tudo que temos, por essa reencarnação e todas as outras. E vamos dizendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Maria Santíssima. E assim, mais harmonizados, podemos iniciar a nossa caravana do Evangelho. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Suzeli. Cleide, pode fazer a leitura do Evangelho, por favor? Sim. Olá a todos. Hoje eu vou ler o item 8 do capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. A desigualdade das riquezas. O título é Desigualdade das Riquezas. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que em vão se procuram resolver, quando se considera apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é o seguinte: por que todos os homens não são igualmente ricos? Por uma razão muito simples, é que não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Aliás, é uma questão matematicamente demonstrada que, repartida por igual, a fortuna daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente, que, supondo-se feita essa repartição, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo, em virtude da diversidade de caracteres e aptidões que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente o necessário para viver, isto equivaleria ao aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade, que, portanto, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, desapareceria o estímulo que impulsiona as grandes descobertas e os empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em alguns lugares, é para que dos mesmos ela se expanda em quantidades suficientes, segundo as necessidades. Admitindo-se isto, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Essa é uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Ao dar ao homem o livre-arbítrio, quis que ele chegasse pela sua própria experiência a discernir o bem e o mal, de maneira que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços, da sua própria vontade. Ele não deve ser fatalmente levado a um nem a outro, pois então seria um instrumento passivo
e irresponsável como os animais. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas como, ao mesmo tempo, é um poderoso meio de ação para o progresso. Deus não quer que ela permaneça improdutiva, e é por isso que incessantemente a transfere. Cada qual deve possuí-la para exercitar-se no seu uso e provar a maneira porque o sabe fazer. Como há impossibilidade material de que todos a possuam ao mesmo tempo, e como se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, e o melhoramento do globo sofreria com isso. Cada qual a possui por sua vez. Dessa maneira, o que hoje não a tem, já a teve no passado, ou a terá no futuro, numa outra existência. E o que hoje a possui, poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo, cada qual deve trabalhar por sua vez. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Lamenta-se, com razão, o triste uso que algumas pessoas fazem da sua fortuna, as ignóbeis paixões que a cobiça desperta, e pergunta-se se Deus é justo ao dar a riqueza a tais pessoas. É claro que se o homem só tivesse uma existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens terrenos. Mas, se em lugar de limitar sua vida ao presente, considerar-se o conjunto das existências, vê-se que tudo se equilibra com a justiça. O pobre não tem, portanto, motivos para acusar a providência, nem para invejar os ricos. E estes não o têm para se vangloriarem do que possuem. Se, por outro lado, eles abusam da fortuna, não será através de decretos nem de leis suntuárias que se poderá remediar o mal. As leis podem modificar momentaneamente o exterior, mas não podem modificar o coração. Eis porque tem um efeito temporário e provocam sempre uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmos quando os homens se dirigirem pela lei da caridade. Obrigada, Cleide. Muito Né? interessante que Kardec traz aqui, falando sobre a desigualdade das riquezas, porque é uma questão que sempre se levanta, sempre se comenta. Por que que uns têm muito e outros têm pouco? Então, aqui Kardec, ele traz essa explicação aqui, essa reflexão para todos nós, porque a primeira é, por que todos os homens não são igualmente ricos? Né? Porque todo mundo não tem a riqueza aí. Por que que o outro precisa ficar esperando do outro? Né? Então, aqui ele é bem claro, porque não são todos igualmente inteligentes, ativos, laboriosos, ou seja, para adquirir essa riqueza. E nem sóbrios e previdentes que ele coloca aqui para conservar essa riqueza. Lembrando que aqui, bem apontado por Kardec, a gente não pode ver a situação da riqueza somente analisando esta vida atual. A gente deve lembrar que nós já tivemos outras existências e vamos ter mais. Então, cada um vai estar no seu processo. Uma porção de riqueza para mim
Vai ter um valor diferente para uma porção de riqueza aqui para o Gerson, ou não. Mas você Ou, não foi feliz no exemplo, tá? deixa eu ver, deixa eu ver. Não fui feliz, né, É Gerson? a mesma coisa. É. Então, por exemplo, Vamos. não vai ser a mesma porção de riqueza aí, por exemplo, para o Luiz Carlos. Então, assim, cada um vai estar num grau aí, vai fazer de acordo com a sua evolução moral. Então, olha só, ele explica aqui que se cada um recebesse igualmente, né, essa porção aí de dinheiro, cada parte seria insuficiente. E se isso acontecesse em pouco tempo, deixaria de existir. Porque é isso que a gente está trazendo aqui para reflexão. E a pluralidade das existências nossas, a nossa evolução. Então, somos diferentes ali no individual. É a mesma coisa a gente lembrar lá da parábola dos talentos, lembra? Cada um recebeu uma porção que lhe cabia, porque ali o Senhor já tinha visto o que cada um teria competência para fazer. E a gente viu o que aconteceu com aquele um que recebeu apenas um e o que ele fez, né? Ele enterrou. Então, aqui a gente deve lembrar que nessas diferenças individuais que cada um vai estar, uns vão aumentar aí a riqueza, outros vão gastar com seus desejos, com suas paixões terrenas, com as suas necessidades materiais, lembrando que aí em pouco tempo a desigualdade ela vai estar instalada de novo, mesmo se cada um receber a mesma porção, porque cada um vai olhar para outro ângulo. Então aqui Deus ele vai concentrar a riqueza em alguns sim, para que o benefício ele vá se expandir a muitos. E a segunda que Kardec traz aqui para nós é por que que ele, né? Por que que Deus concede a pessoas a riqueza, aquelas incapazes de fazer frutificar o bem para todos? Então, olha só. Então, Deus concede a todos também o que, gente? O livre-arbítrio. Então, aqui, para a sua própria evolução, nós somos responsáveis pelas situações que nós nos encontramos. Não adianta colocar a culpa em Deus. Ai, por que que Deus me fez pobre? Porque você, né, veio pobre. Cada um vai passar por essa experiência. Então, a fortuna é um meio de evolução moral. E todos vão experienciar mesmo a riqueza. Então, no decorrer das nossas reencarnações, dessa pluralidade de existências, uma hora a gente vem rico, uma hora a gente vem pobre, mas por quê? Porque cada um vai estar ali no seu processo evolutivo. Então, se todos ao mesmo tempo tivesse ali a riqueza, cadê o esforço? Cadê o trabalho? Cadê o progresso? E isso também não quer dizer que terá de haver sempre a pobreza, vai ter que ter sempre a pobreza? Não, depende de cada um. Depende de como vai se trabalhar aí. Então, o que Kardec também coloca aqui é que a pobreza para uns é a prova aí de quê? De ter a paciência, de ter a resignação, né? De não ficar reclamando, né? Ó vida, ó céus, como eu sou coitado, né? Eu sou pobre. Então, assim, é para trabalhar mesmo esses defeitinhos ainda em nós e para que a gente vá melhorando a cada reencarnação. E da mesma forma que aqueles que recebem a riqueza também é uma prova. É uma prova do quê? De praticar a caridade, a abnegação. E a abnegação é o quê? É trabalhar o altruísmo, é auxiliar o próximo,
é não ter é ter o desprendimento, não se prender somente ao material. Ai, é meu só, pronto, e acabou, e acumula fortuna. E o que que fez de bem para a humanidade? Então, lembrando que nas leis divinas, Deus não dá privilégios e nem favores, né? Para uns e para outros, não. Não existe isso, né? Porque Deus olhou para mim ou Deus não olhou para mim, não existe isso. Pode falar, James. Me lembra que a gente comentou num dos encontros aí passados, recentes, né? Que quando a gente passa para outro lado, a gente não leva o ter, né? Leva o ser. Então, quer dizer, a riqueza é algo assim desse mundo de provas e expiações. Eu achei interessante aqui que ele fala, né, que Deus não quer que ela permaneça improdutiva e por isso ele a transfere incessantemente, né? Então, assim, como você falou do exemplo lá do pobre, por que que Deus me fez pobre, né? Ao mesmo tempo, ele pobre, ele é um veículo necessário para, no caso do rico, para ver qual que é a atitude, o trabalho do rico. O rico vai prosperar em que sentido? Gerar emprego, vai gerar dignidade para esse pobre, para dar chance desse pobre prosperar, né? E é o que meio que aquilo que você falou, né? Pobreza e riqueza é um pouco relativo, né? Então, é, por mais que fale de pobreza, fale de riqueza, acho que aqui o mais importante é a atitude que você tem, com o que você tem ou não tem, né? Obrigada, James. Suzelei, pode falar, por favor. Eu concordo muito com o que o Gerson acabou de colocar, né? Então, tanto a riqueza como a pobreza são provas, né? São provas, são testes que temos que passar. Então, não haveria como todos receberem a riqueza por igual, porque cada um reage de uma forma diferente. Então, a riqueza é concentrada em alguns que vai usá-la para o progresso do planeta, para as descobertas científicas, vai usar para o bem, para gerar empregos, né? Vão sustentar muitas famílias, né? Dando os empregos nas suas fábricas, nas suas firmas. E há aqueles que não vão passar pela prova, né? Que vai pegar a sua riqueza e vai usá-la, né? Muitas vezes vai acabar com a riqueza, né? Nos prazeres mundanos, nas coisas fúteis, né? Muitas vezes o pai passou pela prova tão bem, acumulando as riquezas e ajudando tanta gente, e deixa de herança para um filho, muitas vezes, que não tem nenhuma moral, né? Que em pouquíssimo tempo desperdiça tudo e fica na extrema pobreza. Isso acontece também. E, por outro lado, a prova do pobre é o quê? Para que ele não inveje, né? Quantos pobres ficam invejando o seu vizinho? Olha, tá lá, comprou o carro novo, né? Ah, inveja, se revolta pela situação. Então, os dois lados, tanto que detém o poder, a riqueza, como aquele que não a tem, os dois lados estão passando por provas, né? São provas que o rico, por exemplo, qual é o defeito maior? Seria o egoísmo, o orgulho, né? Do pobre a inveja. E ele termina muito bem o texto, né? Os abusos de todas as espécies cessarão quando os homens, todos eles, ricos e pobres, né, se regerem pela lei da caridade, que essa que é a verdadeira, né? Sem a caridade não há salvação, né? Obrigada, Suzelei.
Pode falar, Luiz Carlos, por favor. Travou. Isso não ouvi. Ah, eu acho que a internet dele cai. Não, tá. Luiz, pode falar. Travou, né, o vídeo? Estão ouvindo bem? Tá baixinho. É sempre um problema aqui. É só no Zoom. Tentar chegar mais perto aqui. Bom, Jesus, o que que ele sempre falava? Meu reino não é deste mundo. E a riqueza, o que que é? É deste mundo. Então, qual o valor que ela apresenta? Real? Nenhum. Porque nada é nosso. Como o Chico falava, nem o corpo é meu, porque eu deixarei aqui. Então, não tenho nada. E dentro desse princípio, o que que acontece? Nós vimos a parábola do rico e do Lázaro. O rico e o Lázaro mostrou a diferença, que o rico, o que que aconteceu? Ficando no mundo onde Jesus não reina, se perdeu. Então, tudo em nós depende da compreensão. Qual é o caminho melhor? Porque o mal, todo mal é temporário. Ele só existe quando a ausência do bem não prevalece. Então, enquanto nós estivermos no mundo onde Jesus não reina, o mal é que sucede. Então, ontem ainda estava lendo uma pesquisa científica que me chamou a atenção, que nós ingerimos por dia 200 quilos ou litros de nitrogênio no nosso pulmão. Porém, não tem utilidade no pulmão, porque nós somos obrigados a ingerir, porque só o intestino é que tem células para trabalhar com a nitrogênio, porque toda a nossa alimentação, o intestino a transforma em nitrogênio para a nossa circulação. Então, ou seja, se tivéssemos, como a ciência detectou, se tiver alguma célula que transmita esse oxigênio diretamente para o sangue, nós nem precisaríamos nos alimentar, porque já estaríamos pelo próprio ar alimentados. Ou seja, creio eu que esse será um papel no mundo de regeneração, onde o nosso corpo tornará-se mais leve. Então, o que que significa isso? Deus não sabe dessa possibilidade? Claro que sabe, mas ainda nós não estamos preparados para não precisarmos nos alimentar, porque o esforço que precisamos fazer para ingerir e para controlar, tudo isso faz parte da nossa capacidade atual. Então, ou seja, tudo que nós temos que fazer é aprender que somente o bem é eterno. E aí, então, começamos a semear sempre o bem. Obrigado. Isso aí, Luiz. Obrigada. Cleide, pode falar, por favor. Interessante isso, né? De não ter que se alimentar. A gente já sabe que tem outras esferas, assim, né? Um dia a gente chega lá, né? Quem sabe, né? Viver só do amor. Sem Big É, de Mac. luz. Então, eu queria falar um pouquinho sobre a parte que ele fala do livre-arbítrio aqui, né? É, no meu entendimento, eu pensei, Deus, ele não dá o peixe, ele ensina a gente a ir buscar, a pescar. É claro que a gente tem nossa cartilha aqui, que é o Evangelho, né? Mas você vê que é um trabalho individual, é de cada um. Você vê que ele espera que todos um dia, como a Suzy mesmo comentou, sejam caridosos, chegue lá na perfeição. Só que ele tem paciência de esperar. Então, assim, ele não dá o peixe para todo mundo igual, né? Ele induz a gente a ir se melhorando, a pescar o peixe, né? E se melhorando. E nessa melhora,
no texto aqui até fala, né, que a gente não tem que se preocupar com o rico, com quem faz isso, quem faz aquilo. A gente tem que se preocupar com a gente. O que que a gente faz, né? Se você é um professor, seja o melhor professor, um mecânico, o melhor mecânico, né? Um engenheiro, o melhor engenheiro, porque é individual. A gente viu aqui que nada é jogado ao léu, tudo tem um porquê, né? Então, se nessa encarnação você procura fazer o seu melhor, que está no seu alcance, consequentemente, lá na frente, né, em outras encarnações, você também vai estar numa posição melhor, porque não regride, né? Ninguém regride, né? E o que eu achei mais interessante também, que é, resumindo tudo, né, fazendo um apanhado, gente, é temporário. Tudo isso é temporário, né? Não é Isso. para sempre. Não é, não é. Obrigada, Cleide. E olha só, vamos assim agradecer pelo evangelho de hoje. E a melhor forma de agradecermos é nós fazermos a doação de amor através das nossas melhores vibrações. Que essas vibrações de paz, de amor, de luz cheguem a todos os necessitados, a todos os lares, envolvendo todos os enfermos do corpo físico e da alma, vai atingindo a todos que residem no planeta Terra, no Brasil, e vamos imaginando essa doação de amor atingindo a todos. E nesse momento, pedimos humildemente que a luz do Mestre Jesus adentre pela porta da frente de nosso lar, onde vai abençoando a todos os cômodos de nosso lar, a todos que residem conosco, incluindo todas as formas de animaizinhos e de plantinhas. E nesse momento, Mestre Jesus, com a sua luz, fluidifica as nossas águas, onde vamos beber, sentindo aquela paz, aquela calmaria, e onde vamos ofertar aos nossos próximos, para que todos nós tenhamos mais uma semana linda e abençoada na sua seara. Obrigada, Mestre Jesus, pelo seu amor, pelo seu carinho e pelos seus ensinos. E uma boa noite a todos, que todos fiquemos com essa luz. Gratidão. Boa noite a todos, boa semana.